Olá pessoal, hoje nós vamos falar desse pequenino grande romance, O Amigo, da escritora norte-americana Sigrid Nunez, vencedor do National Book Award de 2018. E curioso, porque tem muita coisa interessante nesse livro e a gente tem muitos aspectos para falar sobre luto, perda, amizades, literatura, carreira literária, cachorro, claro, por que não? E, enfim, umas metáforas interessantes aqui que essa escritora, que pela primeira vez está sendo lançada no Brasil, uma escritora que já tem uma carreira já de 8 ou 7 romances, mas que chegou finalmente uma certa luz à obra dela, e aqui no Brasil foi lançado esse livro esse ano e a gente vai conversar sobre ele logo depois da vinheta. Se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo para você dar o like nesse vídeo, inscreva-se no canal se ainda não estiver inscrito e ative o sininho de notificação para ficar recebendo as novidades. Vou deixar uma dica que tá rolando um sorteio aqui no canal, muito fácil para participar, é só ir no vídeo que está aqui embaixo, tá aparecendo aqui também no card, que eu coloquei lá para sorteio 7 livros da coleção Exit e o grande clássico do Walter Hugo Manho, Filho de Mil Homens, autografado especialmente para o vencedor desse sorteio aqui no Seleção Literária. Então vai lá e corre para participar. Bom, vamos lá. Sigrid Nunez, O Amigo. Bom, a capa eu já vou logo falando que não era assim o que muita gente imaginava. Quando eu mostrei lá nos stories que eu recebi esse livro, a editora Instante me enviou o livro e muita gente falando, eu quero ler e tal, enfim. Não vão imaginando que é um livro sobre cachorrinhos, amizades de cachorro, história feliz, história triste, do Marley e eu, nem nada disso. Esse livro é muito, felizmente ele é muito, mas muito além disso. É um romance bastante filosófico, de uma escritora que está escrevendo um diário. Mais uma vez eu volto a falar de diários aqui. Semana passada a gente falou de Mac e seu Contratempo. Enfim, eu já falei muito de alguns livros que tem relacionado as questões de diário. E aqui ela está escrevendo uma confissão a um amigo que recentemente, um amigo escritor, tal como ela, recentemente se suicidou. E ela está começa a contar sobre aspectos que ela viveu ou gostaria de ter dito para ele, ou que viveram juntos, e ela está simplesmente relembrando. Está relembrando aspectos interessantes da vida dele, aspectos da vida dela. É uma grande memória afetiva, de irmandade entre amigos, e que aí ela se vê numa situação um pouco diferente, porque ao morrer, ele não deixa nenhum tipo de testamento, mas a sua última esposa, desse amigo dela, contou que um dos desejos dele é que ela cuidasse do seu dog alemão, um cachorro de 2 metros de envergadura, e ela mora solitariamente num apartamento minúsculo em Nova York, de 50 metros quadrados, e que é proibido ter cachorros, ter animais, né? E aí ela se vê numa situação em pleno luto, em plena tentativa de superar essa perda, que era ele tinha um grande protagonismo na vida dela, era um mentor intelectual, uma pessoa próxima, e ela se vê nessa obrigação de começar a criar este pequeno animal num apartamento de 50 metros quadrados. E esse livro tem uma relação interessante porque ela começa a jogar alguns aspectos que podem ser um pouco autobiográficos da própria Sigrid Nunez, que é também uma pessoa que não teve filhos, por exemplo, é um aspecto autobiográfico que está nesse romance. Ela chegou a assumir que não escreveu o livro propriamente pensando na sua vida, mas que existem sim elementos muito próximos da vida dela. Ela é uma professora universitária também, a personagem principal também é de escrita criativa, e aí começa a discorrer sobre não glamourizar a carreira literária, é uma crítica a essa, vamos dizer, essa fama
entre escritores em que hoje está muito mais preocupados em fazer fama mesmo, ter contas ativas nas redes sociais, ser muito reconhecidos, e poucos afeitos ao trabalho essencial, ao trabalho, vamos dizer, braçal de se escrever um livro. Então, esse é apenas um dos aspectos. Em meio a tudo isso, dessa não romantização do escritor, da escrita, né? Ela vai discorrendo filosoficamente também sobre o luto, sobre o suicídio, sobre as relações matrimoniais. Ele era um cara, esse mentor dela, ele é um cara mulherengo, cheio de namoradas, casou 3 vezes. As esposas, ela não coloca o nome das esposas, ela trata esposa 1, esposa 2, esposa 3. E o que é interessante, porque as relações amorosas dele, para ela, são sempre periféricas. Nunca são, no entendimento dela, nunca tomaram o protagonismo dessa relação entre eles dois. Então, ela vai mostrando o quão difícil é superar esse suicídio dele, essa ausência dele, e que não só para ela, né, mas o cachorro dele também sente. Então, a grande metáfora do cachorro, do amigo, é como ela e o cachorro superam essa ausência, né? O amigo pode ser o cachorro, como também pode ser o seu mentor, o seu amigo que se foi, ou também pode ser simplesmente a necessidade de escrever isso aqui, por exemplo, para superar o luto. E ela faz de uma forma simples, a Nunes escreve de uma forma simples, mas muito potente, que passa a ideia da ausência sem perder a sua força, a sua vitalidade, né? Ela como a personagem principal, ela se mostra feminista, ela se mostra que ela pode ser sozinha, ela tenta demonstrar isso, que ela pode ser sozinha, ela pode não ter família, pode morar sozinha e mesmo assim conseguir ser dona dos seus próprios pensamentos, da sua própria vida. É interessante essa evolução filosófica, narrativa dessa personagem, que ela da forma como ela vai superando isso e da forma como ela vai se fazendo ser forte para superar essa ausência. Eu confesso que o último terço desse livro a última parte desse livro eu li realmente assim, com o coração na mão, é muito forte. Não só porque tem uma questão de perda, de suicídio, de mortes, mas é um livro que lhe faz chegar até o final da mesma forma como inicia, assim, você realmente quer entender todas essas ligações que de fato são pontos da vida, né? Não deixa de ser exatamente pontos da vida, seja na sua mais singela relação com seu bicho de estimação, ou seja na sua mais calorosa amizade, e seja o que for, seja no escritor, seu escritor preferido, aqui tem muitas referências de escritores, seja o que aquele escritor lhe escreveu, seja na sua relação com as pessoas mais, vamos dizer, as relações mais corriqueiras mesmo, do porteiro, de como uma pessoa supostamente sem importância pode definir alguns rumos da sua vida. Tem umas relações interessantes sobre isso, e que a vida é tão, como é que diz aquela música do Lenin, a vida é tão frágil, né? Porque realmente é frágil em todos os aspectos, assim, tudo é muito delicado, né? Tudo é muito vivo, tudo está muito vivo na vida, né? E esse romance, ele tem uma filosofia nesse sentido, ela vai para uma abstração nesse sentido, pelo menos foi o que eu captei, assim, o último terço do livro é muito forte em termos de narrativa, em termos de voz mesmo, de linguagem, de como os eventos vão acontecendo, de como o tempo vai passando, e a Nunes escreve assim de uma forma que você não percebe o tempo passando, mas você sabe que aquele tempo está passando.
cada linha que vai passando, cada parágrafo, você percebe que as consequências do que essa confissão ela está levando. Realmente é um livro impactante. Foi uma gratíssima surpresa a editora Estante ter trazido para o Brasil essa escritora. Eu gostaria de ler mais dela. E faço só a ressalva da capa, que realmente não me agradou. Não só a capa aqui, essa edição brasileira, mas a capa estrangeira também, dos Estados Unidos, também ela segue o mesmo padrão de botar um animal. Talvez comercialmente agrade, claro, a editora, ela tem que pensar nisso também, tem que pensar. Mas ela vai muito além da mera relação entre o homem e o animal, essa relação canina. É um livro que nos coloca a pensar muito, muito além disso. Fica aí a minha indicação dessa semana, essa resenha. Foi um bom livro, dos bons livros que eu li esse ano. E me conta aí o que é que você conhece dessa autora, alguma indicação, mesmo que não tenha sido lançado aqui no Brasil. Se você já leu esse livro, me conta também, me deixa outras indicações de livros. Então é isso aí, pessoal. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, indica o Seleção Literária para os amigos. E é isso aí, valeu, tchau.